Bom dia, Grupo Refúgio, a paz do nosso Senhor Jesus, que Deus seja com todos nós nessa sexta-feira, mais uma sexta-feira onde nós colocamos a nossa família no altar de Deus, grupo abençoado de Deus. Cada dia nós tratamos de uma área da nossa vida, né? E hoje nós oramos, jejuamos e colocamos a nossa família no altar de Deus, o melhor lugar que podemos colocar a nossa casa, a nossa família. Amém? Em nome de Jesus. Como toda sexta-feira, nós trazemos temas, né? E hoje o tema que eu vou abordar é sobre o abandono. O abandono dos filhos. Porque assim, se vocês procurarem alguns vídeos, eu já abordei, já trouxe, né, um estudo sobre o abandono dos pais, né, para que os filhos não abandonem os pais, para que os filhos possam perdoar os seus pais, porque assim, na realidade, quando eu fui trazer esse tema, quando né, Deus colocou no meu coração para falar sobre isso, eu até falei, né? Eu falei assim, é fácil, não que seja fácil, né? Mas assim, um modo de se expressar. Os nossos pais, ou os pais em geral, eles tiveram uma vida, né? Uma vida de plantações. E muitas vezes uma plantação não tão boa, né? E muitas vezes eles sofrem a consequência das suas plantações. E mesmo assim, pela graça e misericórdia, ele ainda encontra filhos, mesmo com plantações erradas ou ruins, eles encontram filhos que cuidem, né, que cuidam deles. E os filhos? E as crianças que não têm culpa, né? Quantas crianças são abandonadas pelo pai, né? Pela mãe também. Muitas vezes o homem abandona a mulher, né, quando sabe que ela está grávida, e aí muitas vezes a mulher também acaba rejeitando o filho, também não querendo filho. Que culpa, né, tem essa criança? Eu acredito que seja muito mais difícil para essa criança crescer, né, se tornar um homem, uma mulher, e perdoar os seus pais, né, do que, tipo, vice-versa, né? Os pais sabem muitas vezes que errou, né? E pela grande misericórdia eles são acolhidos. Mas e as crianças? Então, assim, a destruição, né, do abandono, ela causa o que eu acabei de falar, com certeza uma grande destruição. Porque outra coisa que eu também, quando estava pensando sobre esse tema, né, estudando sobre esse tema, eu pensei, outra coisa que eu mesmo questionei é sobre quando uma criança, né, um adolescente, ele perde o pai e a mãe, digamos assim, por causas naturais ou por um falecimento, muitas pessoas acabam até se revoltando com Deus, né? Porque assim, toda perca, principalmente, né, assim, não é um abandono, mas acaba a criança sendo criada por outras pessoas, muitas vezes vai parar até no orfanato, tal, assim, N coisas acontecem e que pode trazer destruição, né, para o coração, para a vida dessa criança, dessa pessoa. E só que assim, eu acredito que seja mais fácil para perdoar, né? Porque aconteceu, é inevitável, né? A morte. Mas e quando ela sabe que ela foi abandonada, né? Quando ela sabe que o pai não a quer, não a quis, ou a mãe também não a quis, e hoje ela foi criada por, né, por outras pessoas, muitas vezes passou muitas coisas, né? Porque a gente vê relatos, né? Ah, o tio me criou, a tia me criou, mas não me tratava bem, isso e aquilo. Ou às vezes até foi muito bem tratada, glória a Deus, mas mesmo assim fica, né? Esse vazio, porque
nós, eu creio que nós somos os pais, né? São a cobertura espiritual dos filhos. Eu creio que o Senhor nos dá esse poder, né? De autoridade sobre os nossos filhos. E quando essa autoridade ela não se posiciona, essa criança, né? Essa vida, ela fica, digamos assim, abandonada, né? Mesmo espiritualmente. E eu creio que quando isso acontece, quando sai a autoridade, o inimigo, né, das nossas almas, ele acaba tomando, né, de autoridade e muitas vezes destruindo, né, essa vida. Então, assim, o tema abandono, né, de criança, assim, é, nós precisamos conversar sobre isso, porque assim, o que Deus coloca no meu coração, que aonde chegar esse vídeo, e se você, né, foi abandonado pela sua mãe, pelo seu pai, e você não consegue perdoar, né, ou mesmo o abandono dentro de casa, né, porque às vezes a criança ela é abandonada tendo os pais dentro de casa, né? Os pais trabalham, os pais entram e saem e não dão assistência nenhuma para a criança. Muitas vezes a criança ela é, como fala, educada, né? Ou ela é criada pela avó, por outra pessoa, outra pela escola, por babá, e muitas vezes por ela, um com o outro, né? Um com o outro irmão, porque assim, eu preciso trabalhar. A gente entende, lógico que precisa, mas e o tempo que muitas das vezes você desperdiça com celular, ou eu preciso do meu tempo, mas você tem um filho e que precisa de você, que precisa da sua atenção, que precisa do seu carinho, que precisa do seu amor, porque assim a criança, ela não precisa só ganhar, eu vou trabalhar para dar isso, para dar isso, para dar aquilo para o meu filho, ela precisa de você, né? E muitas crianças elas se sentem totalmente abandonadas, mesmo com os pais dentro de casa. Então, assim, é um tema a se abordar, precisamos falar sobre isso para que o Senhor Jesus possa, sabe, entrar, sabe, em corações que hoje estão destruídos por causa do abandono dos pais. Deus, ele é perfeito em tudo que ele faz, né? A palavra de Deus, ela é assim, o nosso guia de vida, né? Ali a gente encontra como viver e como viver bem, né? E ali o Senhor, ele nos ensina uma vida em abundância mesmo, né? Se nós seguirmos ali, né? Certamente nós vamos ser bem-sucedidos aqui nessa terra, e eu não digo nem financeiramente, ou só financeiramente, mas eu digo como pessoas, ser humanos, né? Como família. Toda sexta-feira nós declaramos aqui que a minha família é um projeto de Deus e ela não vai fracassar, né? Nós temos essa fé em Cristo Jesus, que Ele cuida, porque nós vemos a mão do Senhor, né, cuidando da nossa casa. Mas essa verdade, ela não está, né, assim, acontecendo, digamos assim, na vida de todos, né? Ela não é geral, todo mundo vive isso, né? Infelizmente. Mas nós precisamos entender que, que Deus, né? Ele faz toda a diferença nas nossas vidas, né? E ali o Senhor, ele vai nos caminhando, né? Marido, você tem essa função. Filhos, você tem essa função. Pais, você tem essa função. Então, assim, todos nós somos ensinados pela Bíblia algo a se fazer
praticar para que dentro da nossa casa se vá bem. Por quê? Porque Deus sabe, Deus conhece o mundo espiritual, foi Ele que criou todas as coisas. Então Ele sabe, foi Ele que nos criou, né? Ele é o criador, quem tem o manual do ser humano é o próprio Deus que o criou. Então Ele sabe o que nos machuca, o que nos destrói, né? O que nos traz vida. E a família é essa base, né? Eu vou ler um pedacinho que eu peguei de uma matéria de uma psicóloga que fala assim, né? A ruptura das relações pessoais, da ligação de afeto, assim como a ausência de familiaridade entre pais e filhos, podem provocar sequelas psicológicas e comprometerem o desenvolvimento saudável da criança. Através da visão jurídica, o amor é facultativo, porém, o cuidar é dever. Ou seja, a função dos pais não se restringe somente ao alimentar, mas também ao dever de possibilitar o desenvolvimento humano pleno. Como dito anteriormente, a criança depende do amor e afeto dos pais ou responsáveis para se desenvolver saudavelmente. Os mesmos são espelhos para a criança. E quando ela se vê sem convivência com um deles, se sente perdida. Somente com o apoio, intervenção e amor dos pais, a criança pode se tornar um adulto capaz de também cumprir com suas obrigações de forma natural. Os estímulos de carinho devem começar antes mesmo do bebê nascer e é extremamente importante também na primeira infância, do 0 aos 3 anos. O sofrimento da criança abandonada pode ocasionar deficiências no seu comportamento mental e social para o resto da vida. A criança pode se isolar do convívio de outras pessoas, apresentar problemas escolares, depressão, tristeza, baixa autoestima, além de problemas de saúde. Existem diversos estudos que comprovam os danos mentais em menores negligenciados pelos pais. Vale ressaltar que a ausência de pai e mãe biológicos é de extrema importância para a criança que haja alguém, tios, avós, padrinhos e etc., que possa cumprir essa função de forma equilibrada e com carinho. Então, a gente vê como é importante, né, a participação ou o acolhimento, né, de uma criança. Você está ali observando, você está ali participando, você está ali sentando no chão, brincando. Hoje em dia, como eu estava dizendo, há um abandono, né, dentro da sua própria casa. Muitas vezes o pai, a mãe precisa trabalhar, ou mesmo quem fique dentro de casa, ele joga o celular na mão da criança, né? Para acalmar a criança, ou para poder fazer os deveres, né? Ou as coisas, ou mesmo para poder ter paz e ficar também no celular. Então, assim, é uma responsabilidade gigantesca que nós temos como pai, como mãe, de cuidar dos nossos filhos, né? De criá-los. A Bíblia fala em Efésios, quer ver? Peraí. Em Salmos 127, versículo 4, fala que os filhos são como flechas na mão do guerreiro. Um guerreiro, um arqueiro, né, que tem o seu arco e flecha, a gente sabe, né, que é aquele instrumento ou aquela arma que, né, puxa e
o guerreiro ou o arqueiro, ele para e a flecha vai. Isso significa que os nossos filhos, eles têm que ir além do que nós fomos. É para isso que nós estamos aqui, né, nesse mundo, para aprender, para evoluir, para sermos pessoas de bem, né, que ensinam e ajudam outras pessoas. Então, os nossos filhos, eles têm que ir além de nós em tudo. Amém? E que fique esse recado para você que é pai, que é mãe, e muitas vezes inexperiente, ou muitas vezes com. Ai, minha cabeça está cheia, ai, eu também preciso me tratar, eu também, né, estou passando por tanta coisa. Gente, todos nós, né, eu creio que hoje precisamos de algum tratamento, de alguma forma, psicológico, de alguma coisa, mas vamos se apegar, sabe, em Cristo, se apegar mais na palavra de Deus. Ali tem todo o ensinamento, sabe? Tem vida. A palavra de Deus, ela é vida. É o verbo que se fez vida, é o verbo que se fez carne. E ali, naquela palavra, ela é totalmente viva quando você traz ela para a sua vida, né? É uma palavra de cura, é uma palavra de libertação, é uma palavra de exortação, é uma palavra, sabe, que muda as nossas vidas. Então, assim, você, não importa a sua idade, se você é pai, se você é mãe, sabe, você tem a responsabilidade de cuidar dos seus filhos, de estar com seus filhos, de participar da vida dos seus filhos, né? Tanto na lei dos homens como na lei de Deus, porque eu e você, eu creio que nós vamos dar conta um dia. Filhos são almas, né? Jesus, ele morreu por almas, nós somos almas. Então, assim, eu creio que o Senhor nos presenteia com essas almas, né? Fala, olha, esse aqui é presente para você. Cuida, cuida. É uma flecha que eu estou colocando na tua mão, para que você, né, deixe ir, mas para que você estruture, para que você, como eu li aqui, ó, deixa eu ver se está aqui. Ai, agora eu me perdi. Mas é aquele versículo, né? Aquele primeiro que fala que para a gente criar os nossos filhos agora eu perdi. Para criar os filhos na, na presença de Deus, na lei de Deus, nos ensinamentos do Senhor. Então, assim, é isso e é sobre isso, né? Que a gente possa buscar para que a gente possa dar, amém? Para eles, para que essas crianças elas se tornem cidadãos, né? Assim, de bem, sabe? E é isso, né? Que você possa, sabe, acordar, porque você tem um papel e um dia o Senhor vai cobrar de você, né? Quando eu estava buscando esse estudo, muitas coisas vinham à minha cabeça, quando Deus deu esse tema na realidade. Outra coisa que vinha na minha cabeça é, meu Deus, e aquele pai que abandonou o filho, né? Ou aquela mãe que abandonou o filho, que não quer saber mais do filho, tal, isso e aquilo. Como que ele vai se apresentar naquele dia, né, para o Senhor? Então, assim, é muito sério. Se você abandonou seu filho, sabe? E por algum motivo, assim, não tem, você nem sabe onde está, e você está ouvindo esse áudio, esse vídeo hoje, se conserta com Deus, pede perdão para Deus, né? Talvez você fez em um momento de inconsequência, talvez você fez num momento que também para você, né, foi um momento que você estava passando por algum problema, né, psicológico, também foi muitas das vezes abandonada, né, pelo seu parceiro. Não sei o que aconteceu, sabe assim, nem importa assim o que aconteceu, importa o que você vai fazer com essa informação daqui em diante.
né? Então, assim, muitas vezes você pode falar, mas Janaína, agora já não adianta mais, meu filho já, né, já é velho, assim, já tem idade, já fez a família dele, e nem tá aqui, tá em outro país, não tem como achar, eu nem sei, não, nem sei onde tá, né? Nem sei se vive, nem sei onde tá. Se conserta com Deus, sabe? Pede perdão para Deus. Você pai, né, que muitas vezes abandonou um monte de filho e ai, nem sei se era meu, se não era, e ai, não queria ficar com a pessoa. Eu também não sei qual é o motivo, mas se esse vídeo está chegando até você, é porque Deus assim quis. Então, peça perdão a Deus, se conserta com Deus, em nome de Jesus, né? Se arrependa, pelo amor do, né, pelo amor de Deus, pelo amor a você, né? E porque o Senhor, ele é perdoador. Agora mesmo, quando que eu vim para gravar esse vídeo, eu falei, Senhor, o que o Senhor quer, né? Que eu fale, né? Porque na realidade tem um estudo e eu não fiz nada do estudo, eu só peguei aquele pedaço que eu li da ali da mulher, da psicóloga. Então, tipo assim, eu falei, Senhor, o que o Senhor quer? E o que o Senhor colocava no meu coração é eu quero alcançar aquelas vidas, né? Tanto aquelas que abandonaram e precisam ser perdoadas, precisam do meu perdão, para, né, para muitas vezes ser curadas, né? E também dos filhos que precisam perdoar, que precisam liberar perdão. Amém? Talvez você foi abandonado, talvez você está sendo abandonado dentro da sua casa, isso já te virou um rancor, né? Você é adolescente, muitas vezes a criança ainda não entende, mas muitas vezes você foi criado pelo seu avô, foi criado pela rua, foi criado por alguma instituição e você tem muita mágoa no coração, às vezes você não consegue nem ouvir falar Deus, você não sabe nem por que você está parado no vídeo hoje, né? Sobre esse assunto que você não quer nem ouvir sobre Deus, porque Deus te reflete a Pai e você tem muita mágoa. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, o Senhor quer te curar, o Senhor quer tratar contigo, o Senhor quer te abraçar, mas você precisa liberar perdão, você precisa, sabe, liberar o perdão, porque na realidade a gente não sabe muitas vezes o que acontece, né? Às vezes os pais são jovens, às vezes está sabe? Eu não estou aqui para passar a mão na cabeça de ninguém, mas a realidade é que acontece muitas coisas mesmo, né? E para tomarem muita atitude. Tem muitas coisas que as pessoas fazem lá atrás que hoje elas estão morrendo, né, de depressão, de tantas coisas, pelaquela atitude lá de trás. Então, assim, seja qual posição você está hoje ouvindo esse vídeo, seja você abandonado ou você quem abandonou, Jesus quer te curar. Jesus quer te salvar. Jesus quer te alcançar nessa hora. Que você possa se colocar diante de Deus, da presença de Deus, porque o Senhor vai te visitar. Se você precisa pedir perdão, peça perdão. Se conserta diante de Deus. Se você precisa liberar perdão, perdoe. Perdoe, não porque a pessoa mereça, mas por você. O perdão, quando a gente perdoa alguém que nos fere, não é porque é por causa da pessoa, mas é por causa de nós. Porque nós precisamos ser livres desse sentimento. Nós precisamos. Isso é graça. Então, perdoe em nome de Jesus. Amém? Que você possa perdoar, que você possa liberar perdão
se ajoelhe diante de Deus, faça a oração, sabe? A oração do seu jeito, a mais sincera que você puder ter na sua vida, que eu creio que o Senhor vai te visitar e vai te curar. Amém? Glória a Deus, porque essa é a vontade de Deus e esse é o propósito de Deus para esse vídeo de hoje. Amém? Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. Eu sei que os nossos vídeos, pela misericórdia de Deus, está alcançando bastante vidas, né? E eu creio que hoje ele é direcionado para você que está passando por isso. Eu sei, em nome de Jesus, que Deus quer curar você. E se você quiser, né? Se você sentir, sabe? Deixa o seu nome, fala que Deus falou com você e a gente do Grupo Refúgio vai estar orando por você, tá bom? Em nome de Jesus, que Deus te abençoe. Glória a Deus. Então, que Deus possa estar nos abençoando, né? Que a mão protetora de Deus possa estar sobre as nossas vidas. Hoje é dia de orar e jejuar pela nossa casa, pela nossa família e colocar a nossa família no altar de Deus. Amém? Glória a Deus. Que nós possamos, em nome de Jesus, declarar que a minha família é um projeto de Deus e ela não vai fracassar. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Beijo a todos, fiquem com Deus.